Olá, o meu nome é Adriana Campanaro e você está no Play com ela. Hoje teremos um assunto imperdível para as mamães, para as gestantes e que pretendem ser mamães. Ela é residente em pediatria e vai falar pra gente aqui. Nasceu, e agora? Aguardem. Mas agora eu vou agradecer aos meus patrocinadores que estão comigo no meu propósito desse podcast. Cicobi, Credimogiana, está há 32 anos no mercado. É uma cooperativa de créditos. Tem um portfólio de produtos financeiros completo para pessoas físicas, pessoas jurídicas e produtores rurais. Créditos, consórcios, cartão de crédito, investimentos e seguro. Ana Soares Corretora. Dueto, superindústria e comércio de cosméticos direcionado ao profissional cabeleireiro. Anne Caroline Manicure e Pedicure. Espaço de beleza Joana Dark. Maquiagem Jéssica Ritucci. Marmoraria Buramar, mármores e granitos. Doutora Thalita Berdu Malheiro Rufino, advogada criminalista. Casa Burger, hamburgueria artesanal. Alfa, serviços e segurança em geral. Está há 9 anos no mercado, são especializados em seguranças de comércios, obras, condomínios, máquinas pesadas, fazendas. E nesse mês, uma condição especial para você que é comerciante. Pesque Pague Santa Clara. Atlântica Academia, natação, hidroginástica e musculação. Michele Costa, psicóloga. Escola Caminho Suave, educação infantil, anos iniciais e anos finais. Atenção às matrículas abertas para 2025. Boa Forma Suplementos. Cantina DK. Doutora Taticele Cardoso, advogada especialista em divórcio, inventário e aposentadoria. Doutor Juliano Mahadeva, psicanalista e naturopata. Roberta Alvarenga, terapias biofísicas. Então, agora vocês vão conhecer essa doutora aqui que está com a gente. Muito obrigada, Laís Nunes, que recebeu aí o meu convite. Vai aí ajudar em algumas dúvidas e mitos, né? Que surgem na maternidade, surgem também no início aí do nascimento, né, do bebê. Muito obrigada por estar aqui comigo. Sim, obrigada a você, Adriana, pelo convite. Parabéns pelo canal. Estou muito feliz de estar aqui. Espero colaborar aí bastante com as mãezinhas. Que bom, é isso aí mesmo. Mas antes da gente entrar, assim, nesse assunto, né, dos nossos bebês, me fala um pouquinho quem que é a Laís, me conta um pouquinho da sua história, dessa paixão sua pela medicina. Certo. Bem, eu sou a Laís, tenho 30 anos, sou francana. Nasci aqui na Santa Casa de Misericórdia de Franca mesmo. Filha da professora Omilta, do Paulo, engenheiro civil. Filha única, na verdade, de uma gestação que era trigemelar, né? Minha mãe fez tratamento para engravidar, éramos trigêmeos, teve esses 2 abortos espontâneos, uma gravidez de risco. Ficou só eu, mas deu Você tudo foi certo. a salvadora ali, Fui então. a salvadora, fui eu que fiquei. Mas ela fala que eu A valho por 3. vencedora ali, tá bom. Venci, começamos Sim, bem. já por aí, né? Né? Vencendo aí. Sim, e aí deu tudo certo, graças a Deus. Estudei aqui mesmo em Franca, nas escolas Pestalozzi, unidade 2, unidade 1. E dali pra frente nunca mais parei. Cursinho, faculdade, residência. Me casei agora há 1 ano e meio. O Tá Jonathan, recém-casadinha. recém-casada, primeiro amor, companheiro de vida. Ó, que legal, que linda a história. Sim, tá aí com a empresa dele de energia fotovoltaica e estamos iniciando essa vida também. Que bom. Me fala assim, nós conversando, né, até eu não sabia dessa explicação sua. A primeira abordagem é com a mãe, né? Como que é essa abordagem? Porque eu Sim. tenho, né, 2 filhas e não tive essa explicação de como seria. Então, qual que é o primeiro abordagem da médica pediatra com a mãe? Esse contato é fundamental. E assim, quando você me perguntou também como que surgiu essa paixão pela medicina em si, né? Eu sou a primeira médica da família. Então, foi algo, na verdade, que surgiu com a paixão, a dedicação
pelo outro, pelo Sim, ser humano. aham. Então, uma coisa que, assim, a minha mãe sempre falou muito. Então, assim, ajudar o próximo, amar o próximo. Essa questão Cuidar do próximo. do cuidar. Então, Aham. surgiu o amor pelo cuidar. E depois o amor pelas crianças. Então, acho que eu fui escolhida. E desde o começo, eu fiz medicina para ser pediatra. Não foi ao contrário. Não foi na faculdade que eu me encontrei na pediatria. Você já tinha isso em mente? Sim, foi... Fiz medicina para ser pediatra, foram 4 anos de cursinho para passar na faculdade. E no último ano eu falei assim, ó, se nada der certo, vou fazer pedagogia da aula. Porque meu negócio era com as crianças, desde o O começo. contato ali mesmo, esse amor pelas crianças. E o primeiro contato com o pediatra, isso é uma coisa que a gente vem desmistificando ao longo do tempo. Porque muitas vezes as mães acham que o primeiro contato é a criança nasceu, eu vou levar no consultório. Sim. E hoje a gente tem a consulta de pré-natal. Né, que é aquela consulta que a mãe faz ainda grávida com o seu pediatra. Pode ser feita ali a partir da 32ª semana de gestação. Para você conhecer o seu pediatra. E naquele momento, a gente tira várias dúvidas. Desde o tipo de parto. Parto normal, cesárea, risco, benefício, medos, anseios, como que funciona lá no dia, o que eu tenho que levar no dia que vai nascer essa criança. Se leva muita coisa, se não leva, leva muito, leva pouco, o que vai acontecer lá, que injeção que é aquela que dá no meu filho, colírio, eu posso levar alguém, não posso, eu que escolho a música. E assim, todos os primeiros cuidados a gente já orienta ali. A gente auxilia já no enxoval, o que eu compro, o que eu não compro, o que é demais. Os produtos do bebê, que hoje a gente pensa assim, tudo que é menos é mais. Sim. Menos cheiro, menos perfume, sem nada de parabeno. Então, a gente faz toda essa orientação, aleitamento materno, pega. A gente começa a falar dos primeiros 3 meses desse bebê, aquele período de esterogestação, que é um período mais complexo ali. Então, a gente aproveita para conhecer e para falar diversos assuntos. E passar essas informações, né? E aí eu vou te falar um acontecimento comigo, né? Que eu não tinha as informações, então a minha segunda filha, o que eu fiz, né? Fui fazendo os enxovais, lavando e cuidando, deixando no amaciante mais tempo para pegar o cheiro, né? Aquela coisa, porque a gente quer que o bebê esteja cheiroso e tal, né? E aí, Laís, o que aconteceu? Eu colocava dentro do saquinho para não perder o cheiro. Bem cheiroso. Bem cheiroso. Bem concentrado. A minha filha nasceu. E agora? Como que vai colocar essa roupa? Perfumadíssima. Aquele irritante aqui. Coitada! Alergia certa, né? Ela espirrava, Tadinha. e aquilo, e estava incomodando. Aí teve que levar toda a roupa de volta, lavar. Ainda bem que tinha uma secadora. Secou essa roupa o mais rápido possível, senão a coitada ia ficar sem roupa ali. Sim. Se eu tivesse essa informação, Sim. eu não teria feito É uma isso. informação que parece simples, mas passa batido e é muito comum. Porque na nossa cabeça, você imagina um bebê cheirosinho, de propaganda, cheirinho Sim. mamãe bebê, e você quer tudo lindo, maravilhoso, cheiroso. Só que o bebezinho é muito sensível, a pele dele é muito sensível. Então a gente orienta menos cheiro, menos perfume, menos corante, nada de perfume na pele do bebê, né? Mesmo as roupinhas, a gente já orienta a lavar com sabonete neutro, por Sim. exemplo. E depois os hidratantes da pele do bebê também. Hipoalergênico, sem cheiro, sem nada. Para não causar, né, as alergias Alergia. mesmo, que pode desencadear também. Sim, Coisas- e assim, irritação na pele mesmo, que pode acontecer ali. A gente evita. E aí, vamos falar assim, o que você me fala em relação ao leite materno, o que as mães, né? Porque, assim, eu tive uma dificuldade muito grande, vamos falar, minha filha mais velha nasceu e o meu leite foi secando. E aí, ela tá com pouco leite, tá com muito leite, não tá descendo daquilo. E a mãe fica pilhada, né? Pensando, nossa, eu não tô sendo mãe o bastante porque eu não tô produzindo leite. Aí toma fubá, toma canjica e cerveja preta. O que você me fala desses, são mitos mesmo? O que tem a ver aí? Porque isso são dos antigos, né? Que vem trazendo isso. A questão do aleitamento materno é fundamental. Só que a gente também acaba que romantiza muito essa questão. Então, que o leite materno é o alimento mais nutritivo que tem, que é o melhor alimento que você pode ofertar para o seu filho, que o que não vai ter em nenhuma fórmula, os anticorpos que você produz, a imunidade que você está passando. E é um leite que ele é feito especificamente para o seu filho. Então, ele
ele tem muitas proteínas, ele é muito mais facilmente digerido pelo intestino do bebê. Então, é um alimento leve para ele, extremamente nutritivo. Então, o bebezinho mama toda hora, porque rapidinho ele mama, rapidinho ele digere, rapidinho ele quer mais. E se a gente conseguir levar esse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, é ideal. Vários benefícios para o desenvolvimento dele, neurológico, para a imunidade, para o bom funcionamento do intestino. A longo prazo, a gente vê que reduz risco de diabetes, reduz risco de obesidade. É de graça, né? Porque as fórmulas são caríssimas. Então, assim, tudo de bom. Só que a gente tem que ver o outro lado também. Nasceu um bebê, nasce uma mãe. E tá todo mundo aprendendo junto. Sim. Amamentar não é fácil. Depois que já tá ali, é um momento lindo, é um momento, um vínculo muito forte que a mãe faz com o bebê ali, extremamente importante. Porém, não é fácil. Então, vai aprender a mamar, tem a dificuldade, Sim. tem dificuldade da pega correta. Aí o bebezinho não abre a boca, aí ele dorme no peito, aí ele pega errado, aí racha o seio, aí dói. Sim. Então, dói. É difícil para a mãe. E tem tudo a ver com questão hormonal. Então, a gente ouve falar muito que a ocitocina é o hormônio do amor. E a ocitocina que é o hormônio que produz a ejeção do leite. E no momento que a mãe fica tensa, que ela fica com medo, insegura, sentindo dor, aquilo atrapalha a produção e atrapalha a ejeção do leite. Então, é um ciclo. Então, aquela mãe, acho que estou produzindo pouco. Aí ela fica preocupada. Aí produz pouco mesmo. Aí cada um vai falando uma coisa que é para fazer ou que não é para fazer. Aí ela não sabe o que faz. Né? E os palpites dos outros que estão em volta vai, então, em vez gente, de ajudar. O palpite demais atrapalha. Então, por isso que é importante você ter uma referência. E hoje, a informação tá aí, o Google tá aí, as notícias. E aí, a gente tem que saber trabalhar com isso. Porque senão você enlouquece. Então, tenha um profissional com que você confia, né? Saiba onde você busca essa informação. E não tenha medo de falar pra pessoa, não, eu tô sendo bem assistida, né? Fala assim, não, tá tudo bem. Tudo certo. Obrigada, eu tô aqui acompanhando com a minha pediatra, com a minha ginecologista. E tá dando tudo certo. E tá tudo bem se em algum momento você precisar complementar com uma fórmula. Tá tudo bem se você, em algum momento, por algum motivo, precisar desmamar e manter somente a fórmula. Sabe? A gente tá aqui pra ajudar, né? Sim. A gente não tá aqui pra julgar ninguém. E você não vai ser menos mãe se você não conseguir amamentar os 6 meses, se você precisar complementar de maneira alguma. O amor vai ser o mesmo. E a gente tá aqui pra te auxiliar também na escolha da melhor fórmula cabível pro seu filho. Enfim. É porque, assim, quando nasce um filho, nasce uma mãe, como você disse, né? A mãe, ela se culpa por não estar conseguindo ter aquela quantidade de leite que o filho precisa. Então, é um sofrimento ela fazer uma mamadeira e ela não está produzindo tanto que o filho precisa, né? Sim, e a gente trabalha muito isso. Tem um mito, né, assim, será que meu leite é fraco? Será que meu leite é pouco? Então, assim, não existe leite fraco. O seu leite tem tudo aquilo que ele precisa, né? Ter. E aí fala assim, mas ele mama toda hora, ele acorda de noite toda hora. Se eu dou uma mamadeira de fórmula, ele dorme a noite inteira. Então, não é isso. É que como a gente conversou antes, como o leite é feito pro intestino dele, rapidinho ele digere e aí rapidinho ele quer mais. É um leite leve. Agora, a fórmula é um leite que ele leva mais tempo para digerir. E aí fica um tempão na barriga dele. Aí por isso que ele dorme. Ele desmaia. Ele tá porque, na verdade, saciado, né? ele tá saciado. É igual você bater um pratão de feijoada. Você fica lá a tarde inteira. Né? Diferente de uma saladinha. Que rapidinho você quer mais. Então, é a mesma coisa com relação ao bebê. E em relação aos mitos que não sei se seria mitos, né? Se a mãe come um doce, um açúcar, um chocolate, algo, tomar também algum refrigerante que tenha o gás, né? Isso realmente atrapalha? Isso é verdade ou não é? O que você pode dizer aí? Tudo que você come, que a mãe come, que ela ingere, passa no leite. Isso é uma verdade. Então, o que a gente orienta para as mães? Não existe um alimento proibido, exceto o álcool, uso de drogas. Isso daí é contraindicado durante o aleitamento materno, durante a amamentação. Mas, de resto, a gente orienta o quê? Se alimentar de maneira mais saudável possível. Equilibrada. Porque são todos os nutrientes que você está passando para o bebê. E tem estudos que mostram que o alimento que a mãe ingere desde a gestação e durante a amamentação vão influenciar nos hábitos da criança depois, no momento de introduzir a alimentação. Então, se você se alimenta muito bem, legume, verdura, salada, ele vai ter hábito. Só que cada bebê é único e aí a gente tem que individualizar cada caso. Então, se você, naquele dia, ingeriu
algum alimento. Ah, mas eu comi aquela banana diferente ou aquele componente ali, exagerei no refrigerante e eu senti que o meu bebê teve mais cólica, que ele ficou mais irritado. Aí a gente orienta. Esse alimento, você sentiu a diferença? Então, vamos diminuir, Sim. tá? Então, assim, nada é proibido, tudo com Aham. equilíbrio. Mas quanto mais saudável você conseguir se alimentar, melhor pra você e pro bebezinho. Então, pode-se dizer, assim, que aquela criança que tem o costume hoje de comer vários legumes, várias frutas, é porque a mãe também teve introduzido isso durante a gestação, o aleitamento dela. É um fator que auxilia. Não é determinante, mas é Sim, um fator a é mais uma característica aí que já começa auxiliando aí essa introdução que legal, depois. eu não sabia disso. Então, por isso que as minhas filhas nunca gostaram de legumes. Desculpe, filhas. Desculpa, mas... E depois na introdução, né? Aí tem muitas coisas depois, Sim, né? isso. Mas é algo que a gente já pode plantar a sementinha. Já que estamos falando de leite aí, eu gostaria que você demonstrasse para as mamães o que pode ser feito ali naquele desespero onde que o neném está né, mamando e acontece um engasgamento ali. Como que pode ser feito, como que você pode auxiliar as mães. Às vezes ela está sozinha ali com a criança. Sim. O que ela pode estar fazendo para ajudar o filho no momento até chegar ajuda? Ó, a primeira coisa é saber identificar o engasgo. É importantíssimo. Porque, assim, a criança começou a tossir, voltou um pouquinho do leite. Ai, meu Deus, já desespera, põe a criança de cabeça para baixo, levanta os braços, reza, chama todo mundo. Se a criança tá chorando, se ela tá vomitando, se tá saindo som, ela não tem uma obstrução. O ar tá passando. Então, ela ainda não está engasgada. Então, enquanto ela estiver tossindo, chorando, se vomitar, deixa ela em pezinha. Ou se ela tá deitadinha, assim, com a barriga para cima, começou a vomitar um pouquinho, pode virar a cabecinha de lado. Agora, a partir do momento que a criança parou de sair som. Então, ela paralisou. Não tá saindo som nenhum, não tá chorando, não tá vomitando, não tá nada. Começou a ficar roxinha, aí eu tenho engasgo. Aí eu tenho uma obstrução. Aí a gente tem que fazer as manobras de desengasgo imediatamente. Se tiver alguém, o que a gente orienta? Alguém já liga pro SAMU. Sim. Enquanto alguém liga pro SAMU, você já tem que fazer as manobras. Aham. Aí a gente trouxe aqui a Sofia para nos ajudar a demonstrar. Sofia especial. Oi, Sofia. Em oferecimento da minha filhada Maria Helena. Um beijo que nos cedeu. Um beijo, Maria Helena. A Sofia para fazer essa demonstração, tá? Sim. Então, assim, o bebezinho tá engasgado. O que a gente tem que fazer? A gente vai apoiar o bebezinho aqui nessa região do antebraço, de barriguinha para baixo. Então, deita o bebezinho. As perninhas dele automaticamente vão cair aqui no seu antebraço. Esses 2 dedos vão ficar aqui na boquinha do bebê. Não é para colocar o dedo lá dentro. É só de maneira na bochechinha ali, pra que você segurar. consiga, assim, abrir os Aham. lábios. Deixar a boquinha aberta. Então, posicionou a barriguinha para baixo, no antebraço. Os 2 dedos aqui. Ou você pode fazer sentado, ou você faz em pé, apoiando o pé, assim, no degrau. Porque é importante que isso daqui seja apoiado na sua perna, tá? Para você ter mais segurança. Então, deitou o bebezinho, o antebraço, os 2 dedos aqui. Com a palma da mão, sempre um pouquinho inclinado, porque a gravidade te ajuda a desengasgar. A palma da mão, você vai dar 5 tapas nas costinhas, varrendo para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Falando de bebezinho, eles vão engasgar com leite. Então, Sim. algo que é um pouquinho mais fácil. Então, você não precisa colocar tanta força assim, tá? Então, firmeza, 5 tapinhas para baixo. Não vomitou, não desgasgou, não chorou? Vira de barriguinha para cima, apoia na outra perna, com os 2 dedos entre os mamilos. Você vai apertar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Não vomitou, não desengasgou, você repete. Aí você fica repetindo a manobra. 5 tapas, 5 compressões. 5 tapas, 5 compressões. Até vomitar, chorar, desengasgar ou até o SAMU chegar. Aí é o que acontecer primeiro. Sim. As criancinhas maiores que já andam, aí a manobra de desengasgo é semelhante ao do adulto, de Heimlich, que você vai atrás e faz um movimento. Mas do bebezinho é frequente. A gente tem que reconhecer e tem que agir precocemente. E não adianta, né? Porque na hora do desespero ali, né? Sim. A mãe que tem o sentimento ali, na verdade, ela teria que ter uma frieza, né? Para estar fazendo esse movimento, pensar e fazer sem pensar que é o filho dela que tá ali, né? Por isso que é uma orientação que a gente costuma fazer na maternidade, antes da mãe ter alta. Para ela, para o pai. E assim, o ideal é ensinar a família inteira a fazer.
Porque pode acontecer a qualquer momento. E se a técnica estiver na cabeça, você faz sem pensar. Aí, flui. É muito importante, né, essas ideias, né, mensagens e tudo que tem que ser. E podia ser muito mais, né, explicado em todas as redes sociais, Sim. em todos os lugares, né? Porque isso, principalmente esse engasgo aí, é muito comum. É muito comum e salva vidas. E agora, sim, vamos falar também o que eu gostaria que você me falasse em relação à cólica. Por exemplo, as minhas filhas, elas foram ter cólica depois de 3 meses. Então, eu fui sofrer com essa etapa, né? Com 3 meses. Mas tem criança que, assim que nasce, já é aquele sofrimento. Tem a diferença entre o leite materno para essas cólicas ou o outro leite? A sensação da dor? Ó, as cólicas são muito temidas. Sempre, né? Em qualquer faixa etária. Principalmente no bebezinho. A gente vai considerar a cólica propriamente dita no recém-nascido a partir do 14º dia de vida. Então, ali, antes dessas 2 semanas de vida, no comecinho, o bebê chora por diversos motivos. Ele chora por adaptação, por incômodo, por desconforto, por imaturidade. O intestino dele é tão novinho que depois que ele mama, só do leite passar ali e o intestino fazer os movimentos, Já ele causa, sente desconforto e ele chora. Ele chora por disquesia, que é o desconforto na hora de fazer cocô. Então, quando ele chora nos primeiros dias de vida, os pais ficam desesperados e, assim, ou eles acham que é fome ou é cólica. Sim. E aí, nem sempre. Né? Tanto que a gente vai começar o remedinho de cólica a partir do 15º dia de vida, para poder ajudar. Mas o pico de cólica do lactente é justamente ali 3, 5 meses. Que é o que você falou que apertou para você. Sim, né? foi quando O leite materno, na maioria das vezes, ele é benéfico. Então, assim, é mais fácil a fórmula, né, com todos os seus componentes, causar algum desconforto do que o leite materno. Mas a criança, é fisiológico que ela tenha cólica. A grande maioria vai ter. Né? E aí a gente tem as medicações que vão auxiliar. Sim. Mas assim, por exemplo, a medicação que a gente tem, o antigases ali, ele faz uma bolha grande de gás ficar pequenininha. E o que ajuda a sair é andar. Só que o bebê não anda. Sim. Então, a gente que tem que ajudar e fazer esse papel. Então, por isso que é importante fazer as massagens na barriguinha, fazer a ginastiquinha, a bicicleta. Aquilo lá é real. Porque você precisa ajudar aquele gás sair. Sim. Né? E aí, chá. Meu pai me dava chá quando eu era recém-nascida pra cólica. Pelo amor de Deus. Contraindicado, tá, gente? Os primeiros 6 meses só leite materno, mais nada, ou a fórmula e mais nada. Nem água. Chá, não. Água também é uma questão que elas perguntam muito, né? Quem tá em aleitamento materno exclusivo não precisa. Quem tá com a fórmula, a gente individualiza e às vezes começa a água um pouquinho antes dos 6 meses. Mas, o que a gente orienta, no geral, das cólicas? Paciência. Vai ter mesmo, né? Massagem, a bicicletinha. Na hora que a cólica aperta, pode usar a medicação antigases, né? A partir do 15º dia de vida. E a mãe pode tomar o chá. A gente não falou que tudo sai no leite? Então, a gente tem até chás para mamães. E a gente orienta chá de erva doce, camomila, de erva cidreira. A mãe tomar o chá ajuda no bebezinho. Tem aquelas compressinhas de água morna, compressinha que tem erva, né? E a gente tem até mesmo os probióticos. Também que podem estar auxiliando aí mais a longo prazo. Porque tem criança que ela chora tanto, mas chora tanto que eles falam que dá até a hérnia no umbigo, né? Sim, as mães, elas... De tanto que o bebê esguela, né? Ficam preocupadas. A hérnia umbilical, que é a hérnia do umbiguinho, ela é muito frequente no bebezinho recém-nascido. Porque a parede abdominal é muito fraquinha. Então, muitos nascem com a hérniazinha. Não é que vai dar, mas assim, quando a gente faz a força, aí ela estufa mais mesmo. E depois volta e acontece. E assim, o bebê, ele quer mamar toda hora mesmo, porque assim, igual as minhas filhas, né? Era uma peleja de 2 em 2 horas o sofrimento da mãe, né? Não é sofrimento, claro. Mas faz parte. O cansaço, isso, tem mesmo. A mãe vai acordar de 2 em 2 horas, tá que nem um zumbi ali, o cabelo todo bagunçado, todo desarrumado. E se você tem um parceiro de vida ali, se ele não desanima de ver... Ele é pra vida inteira. Se ele aguenta essa barra aí, é pra vida inteira. Porque, na verdade, a roupa, tudo... Sim. Que roupa? Só a última coisa que vai pensar na roupa, só ver o bebê. Só ver o bebê. E você comentou comigo também, né, na nossa conversa,
que não tem tanto problema o bebê dormir no mesmo quarto que a mãe, assim, esse aconchego. Inicialmente não, é até uma recomendação que a gente tem da Sociedade Brasileira de Pediatria. Com relação às mamadas, bebê recém-nascido, primeiros 28 dias de vida, não tem hora certa de mamar. Então, é de 3 em 3, é de 2 em 2, é de 1 em 1? Não. No começo, a gente fala que é o aleitamento materno livre demanda, quer dizer o quê? Ele que manda. Então, é ele que vai mandar a hora que ele quer mamar, que é a hora que ele tem fome. E é importante a gente reconhecer os sinais de fome pra gente poder amamentar logo antes que ele fica muito bravo, com fome demais. Então, você vê que ele tá ali chorando com a mãozinha fechada, vermelhinho, chupando a mãozinha, chupando roupinha. Opa, já vamos pôr pra mamar. E aí, a gente orienta, né, já colocar pra mamar. Essa questão de 3 horas existe por quê? É importante que a gente não deixe passar de 3, né? Porque às vezes o bebezinho também, ele dorme, aí você amamentou meia-noite e dormiu. Dá 3 horas da manhã, ele não acordou. Você tem que ir lá acordar ele. Isso é importante. Bebê recém-nascido, ele mama dia e noite. E você não pode deixar passar de 3 horas, porque tem o risco do açúcar no sangue dele cair muito e fazer uma hipoglicemia. Então, ele mama mesmo. E, na verdade, assim, pelo que eu sei, que eu também já vivi, né? Eu falava, vai estar dormindo, bom que eu descanso um pouco, né? Sim, as mães falam assim, nossa, de dia mamo com beleza, à noite eu deixo dormir. Aí, a noite inteira, aí a gente orienta. Não pode, é um período muito grande para ele, né? O organismo dele ainda é muito imaturo. E aí pode ter o risco de fazer esse açúcar. Na verdade, eu acordava mesmo não chorando para querer mamar, mas para ver se tá respirando e tudo mais. Mas às vezes passava um pouquinho mais das 3 horas, eu só via se estava respirando e voltava a dormir. Sim, é uma coisa importante pra gente orientar. E de dormir no quarto, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta? É que nos primeiros 6 meses, a gente pode fazer essa questão, não da cama compartilhada em si, mas do bebezinho estar ali no quarto. Porque é um período que a gente tem maior risco de morte súbita por sufocamento, por exemplo. Então, e acaba que facilita. O que a gente orienta muito é aquele berço que tem hoje em dia que você acopla na cama. Sim. Do ladinho assim. E a gente orienta assim, ó. O pai, a mãe e o bebezinho assim do lado da mãe. Porque a mãe tem um sono muito mais leve. Sim. Principalmente nesse período. Então, qualquer coisa, ela tá ali. Então, facilita pra ela amamentar à noite. Facilita pra ela olhar ele. Ficar de olho, qualquer coisa que acontecer, já tá ali. Então, nos primeiros 6 meses, a gente orienta esse quarto compartilhado. Lembrando que a cama compartilhada, ela pode ser um risco. Né? Então, por exemplo, em casos de obesidade, de uso de algum tipo de bebida alcoólica, de drogas, um sono pesado, a gente não orienta, né? De maneira alguma, a gente colocar o bebezinho junto. O sono pesado e sem querer, né? Vira em cima, né? Isso acontecia muito antigamente, né? Sim. Se você... mas não pode de jeito nenhum. Assim, se você for ver qual que seria um jeito seguro. Se você não tem nenhum desses fatores de risco, seria assim, a parede, o bebê, a mãe. E depois o pai. Porque da parede ele não cai, a mãe tá ali, né? Sempre atenta, né? Mas o mais recomendado se a gente conseguisse acoplar o bercinho ali mesmo. E assim, e também existe alguns bebês que dormem muito, né? Como que faz aí pra esses bebês dorminhocos aí? Na verdade, o recém-nascido, ele dorme muito mesmo. Todos os recém-nascidos. Isso é interessante da gente falar, porque às vezes a mãe acha que tá dormindo demais, ou que tá dormindo mais de dia do que de noite. Na verdade, quando ele nasce, ele não tem ainda aquele ciclo circadiano, rotina de sono. E é normal que ele durma de 16 a 20 horas por dia. Então, por isso que a gente brinca... A gente brinca que é o come-dorme. Nos primeiros dias é isso. Só que nem sempre vai ser, né, mais no período que você deseja, mas é normal. O que você me fala, assim, para as mamães que vão te procurar e estão desesperadas ali em algum sentido, que não tá conseguindo lidar com alguma situação do filho, ou a amamentação, ou a cólica, ou o desespero mesmo emocional ali, que não tá sendo capaz de cuidar de um filho? Sim. Assim, às vezes tem mães que chegam no plantão mesmo, chorando. Que fala assim, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei onde foi que eu errei. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como profissional, como pessoa, assim, escutar.
entender aquela mãe, tentar entender o que está acontecendo. Às vezes está muito corrido, mas você precisa tirar um tempinho para entender aquilo, para entender o que ela está trazendo, qual que está sendo o problema. E aí você vai tentar direcionar. Qual o emocional que ela está ali lidando, Sim, então né? assim, que rede de apoio que essa mãe tem? Né, o puerpério, que é, né, esses primeiros 40 dias, né, esses primeiros meses com recém-nascido, questão hormonal da mãe tá toda bagunçada, né? Ela tá ali, às vezes, pós-operatório, com uma cesárea, ela tá com dores, o corpo dela tá completamente diferente. Ela tá se vendo num momento de total entrega e doação para um filho. Ela esquece dela, sim. E aí, às vezes, se você não tem um companheiro ali do seu lado que entenda esse momento, apoia, né? que apoia, é um momento que pode ser de desavença, de discórdia. Às vezes aquela família que tá ali, em vez de ajudar, atrapalha. Então, assim, a gente tem o blues puerperal, que é como se fosse um período, né, depressivo, que pode acontecer Isso, nessa eu ia te época. Então, assim, a gente tem que ter total atenção e cuidado com essa mãe. Aí a gente vai direcionar. Não, é por conta da amamentação. Vamos orientar a pega correta, ver o jeito que ela tá fazendo, tá com fissura. A gente tem uma pomadinha que é boa para passar. Hoje em dia a gente tem a laser terapia. Vamos tentar adaptar, né, o processo de relactação. Ah, mas meu problema é com a cólica. É a cólica fisiológica do bebê? Ou será que esse bebê tá com distensão, tá com diarreia? Será que não é uma pele ou alguma outra coisa? Então, a gente investiga o bebê. E aí, se não for doença, se for fisiológica, aí a gente vai usando essas técnicas, né? Então, a gente vai individualizando o problema. Mas a gente precisa aprender a escutar a mãe, entender e acolher primeiro, né? naquele momento. Acontece, eu entrei nesse assunto justamente por causa disso, né? Porque acontece muita depressão, né, pós-parto. A mãe, ela se vê ali sem saída, sem auxílio, sem nada. E assim, e que as mães fiquem atentas a isso e que não tenham vergonha de se expor, né? De falar que está passando por esse momento. Sim. É tanta pressão, mas é tanta pressão que causa até Um afastamento. um afastamento, né, do próprio filho. Sim, isso é muito importante, né? A gente aproveitar para falar aqui, não tenha medo, não tenha vergonha. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, isso é comum de acontecer e tá tudo bem. Porque a mãe, ela se sente muito culpada de ser assim, tinha que ser o momento mais feliz da minha vida. Mas aquele romantismo que você disse, tinha né? que ser o momento mais feliz, lindo e maravilhoso da minha vida, da família de margarina, igual eu vejo lá no filme. E eu não tô conseguindo. Então, eu sou ruim. Eu não sou sou mãe. uma mamãe, eu não sou a mãe que eu deveria ser. Ele não me merece. E não, calma, você precisa de ajuda, você precisa de tempo, você precisa de cuidado, né? Então, assim, se acabou de mamar, outra pessoa, se estiver ali o pai, fica um tempinho em pé, coloca pra dormir, faz outra coisa. E tempo até Você para precisa se ela analisar, né? Mas é tanta pressão, né, ali no momento, Sim. aonde que é envolvido muitas coisas, que a mãe, ela não consegue se olhar. Sim, ela não consegue se ver. E aí, quando ela abre o Instagram, tá aquela mãe linda, maravilhosa, maquiada. Exatamente. E que tá tudo bem. A gente não sabe o que tá por trás nunca, né? E você é um ser humano. Antes de você mãe, você é um ser humano. E tá tudo bem você tá cansada, tá tudo bem você tá exausta, tá tudo bem naquele momento você não dá conta, tá tudo bem você errar, né? Tá tudo bem passar Não alguma se compare coisa. com essas vidas fantasiosas que estão nas redes sociais. Essa é uma mensagem que tem que ficar. Não se compare e não compare o seu filho. Não compare o seu bebê com nenhum. Porque sempre vai ter um bebê que tá mais gordinho, um bebê que tá mais magrinho, um bebê que sentou primeiro, um bebê que falou primeiro, um bebê que já tá andando. E aí você fica louca. Você fica assim, meu Deus, tem alguma coisa errada com meu filho. Aí só meu filho que fica doente. Meu filho fica doente demais. Eu que tô errando. O que eu tô fazendo de errado? Calma. Sempre se culpando, né? Sempre. Então, assim, não se compare, não compare seu filho. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maneira. Sabe, aproveita aquele momento. Passa muito rápido, as fases passam. E, assim, a gente tá aqui pra... E agora, um pequeno intervalo que acabamos de receber aqui. Esses salgadinhos da Cantina DK. Gente, eu só recomendo Cantinas DK. Ele é crocante. Vocês não têm noção a crocância e o sabor desses salgadinhos. E também o app de frango que eu recebi aqui. Para quem aí tem a vida fitness, que é uma comidinha mais saudável, recomendo o app. E também recebemos aqui o lanche do Casa Burger. Gente, recomendo também esse lanche. É uma delícia. O hambúrguer do jeito que eu gosto. E olha aqui, super novidade, com fios de ouro. Vocês vão amar como eu amo.
Quer viver em um lugar onde natureza e lazer estão à sua porta? Bem-vindo ao Ecopark Residência. Aqui, cada dia é um convite para aproveitar a vida ao máximo. São mais de 7.000 metros de lazer. Quadras, piscina, área infantil, academia, tudo isso pensado para você. E tem mais, adquirindo o teu lote no Ecopark Residência, você ganha acesso vitalício ao Positano Clube Náutico. Imagine os finais de semana com tudo isso para sua família à disposição. Quer fazer parte desse estilo de vida? A Dueto é uma indústria especializada em cosméticos de alto padrão de qualidade direcionada ao profissional cabeleireiro e está presente no mercado há mais de 20 anos atendendo todo o Brasil. Desenvolvemos produtos de acordo com a exigência do profissional cabeleireiro para o perfeito e completo resultado de seu trabalho. Trabalhamos também com linha Home Care para que o tratamento realizado no salão tenha continuidade em casa. Dueto A, saúde dos seus cabelos. I was down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up like my.
Você que está aí cansado, desanimado, libido baixa, olha só, quero falar desse produto natural que pode mudar a sua vida, melhorar demais, né? Você vai encontrar onde? Aqui na Boa Forma, não é, Hugo? É isso mesmo, galera. Ó, então aquele é o Testo Natural, tá? Ele eleva o nível de testosterona, ele é um estimulante sexual, tá? Ele aumenta a imunidade, massa magra, energia e disposição. Tá? Então ele é um produto 100% natural. É bom a gente reforçar para você, tá 100% natural. Olha aqui, você vai encontrar o texto na Boa Forma para mudar essa situação. Agora, Hugo, já conta o endereço, super fácil, super bem localizado. A loja para o carro na porta, hein? É isso mesmo, pessoal. Aqui fica na Rua do Comércio 2461, esquina com a Livro Badaró. Para você que tá aí, ó, sofrendo com baixa libido, sofrendo com cansaço, ó, o dia já não é mais aquele, é só passar onde aqui, Hugo? Aqui na Boa Forma. Vem pra cá. E agora, um pequeno intervalo que acabamos de receber aqui, esses salgadinhos da Cantina DK. Gente, eu só recomendo Cantinas DK, ele é crocante, vocês não têm noção a crocância e o sabor desses salgadinhos. E também o app de frango que eu recebi aqui, para quem aí tem a vida fitness, que é uma comidinha mais saudável, recomendo o app. Estamos de volta com a doutora Laís Nunes. Nasceu. E agora? Voltamos ao nosso papo aqui. O que falamos um pouco, né? Da segurança do bebê, dormir com a mãe, as indicações, como seria. Mas qual que é, assim, a indicação melhor mesmo, ideal para o berço do bebê? O que você fala? Isso é muito importante, né? A gente ter um berço seguro. Falando de normas técnicas, a gente recomenda que as grades do berço tenham uma distância máxima entre eles de 7 centímetros, que é para evitar que o bebezinho passe com a cabecinha lá e fica preso. Agora, fora isso, com relação àquele berço lindo, maravilhoso, com almofadas, cobertas, edredons, mantas, brinquedos, bichos de pelúcia. Então, não. Mais uma vez, menos é mais. Então, principalmente nesse início, a gente tem um risco de morte súbita do lactente, né? Por sufocamento. Então, travesseiro, contraindicado. Nem fininho, a gente não... De jeito nenhum. O bebezinho não precisa de travesseiro. Tá? Ali no comecinho. Não precisa de travesseiro. Não precisa de coberta, de manta. A gente orienta nos períodos mais frios. É melhor você empacotar ele. Então, você põe uma roupa quentinha. Então, ele tá ali com a roupa quentinha. A temperatura dele calça. É um pouquinho menos mesmo. Sim. Mas ele... Na verdade, a imaturidade dele na questão de se adaptar à temperatura. Às vezes ele perde calor mais fácil. Sim. Só que tá calor, ele também tá com calor, viu, mães? Aí, às vezes, não fica... tá aquele bebê empacotado, não precisa... naquele No calorão. calor, pode colocar sem manguinha, pode colocar a bermudinha, tá? Porque senão a gente acaba tendo até, né, desidratação, outras coisas, a criança soa demais. Mas então, no berço, não precisa de manta, coberta, travesseiro. Posição correta do bebezinho dormir, pra gente evitar sufocamento, é deitado de barriguinha pra cima, mais nada. Ele não tem sustentação no pescocinho ainda. Então, se você pôr um travesseiro, ele faz assim. Então, é mais chance dele sufocar. Então, por isso que é retinho, sem nada, deitou. Essa é a posição mais segura. Porém... E se tiver ali, ele não
não teve arrotinho, não teve ali, e colocá-la dessa forma não é um perigo para engasgo? Sim, muitas mães falam assim, mas e se ele vomitar? Era melhor colocar ele de lado. Sim. Né? Só que a gente orienta, acabou de mamar, 15 a 20 minutinhos aqui em pé. Às vezes ele vai rotar, às vezes não, viu, mães? E tá tudo bem, não precisa segurar 2 horas até o menino rotar. Porque Já tá na hora da outra mamãe. E você ficou lá, de novo, tá às lá. vezes ele não vai rotar. Sim. Esse período de 20 minutinhos é bom porque é o tempo ali do esfíncter do esôfago dar uma fechadinha e evitar que volte muito, né? Acabou de mamar, se quiser deixar um pouquinho de lado, mas depois pra ficar a noite inteira é pra cima. Porque o risco dele de lado afundar o roxinho na cama Entendi. é muito maior. Então, se ele vomitar aqui, por gravidade, vai fazer assim, vai dar uma escorrida, né? E teoricamente você já ficou um pouquinho com ele em pé. Então, risco-benefício, quando ele for ficar a noite inteira dormindo lá, que a gente não vai ficar sob supervisão, é barriguinha pra cima sem nada. Agora, a gente tá tendo muitos bebezinhos que tá tendo problema da cabecinha chata, de tanto ficar... pra cima. Então, o que a gente orienta? Os cochilos durante o dia, que tá sob supervisão, você vai mudando de posição. Então, tá todo mundo ali na cozinha. Ele vai estar ou no carrinho, ou enfim, mesmo no berço, aí coloca ele virado pra direita. Aí, no outro cochilo, aí você põe ele virado pra esquerda. Aí, da outra vez, você põe ele pra cima. Vai mudando a posição, porque a cabecinha é muito molinha, tá desenvolvendo. Ela vai E às vezes realmente. acontece de ter essa plagiocefalia, de ter essa questão da deformidade da cabecinha, que depois pode voltar e depois tem tratamento. Mas, então, durante o dia, muda de posição e quando for ficar sem ninguém vendo por muito tempo, barriguinha pra cima sem nada. Eu era muito neurótica, porque, assim, o berço, igual você falou, tem o espaço, né? Entre as... Como chama? As grades, As né? gradinhas, né? E eu tinha medo das minhas filhas enfiarem o braço naquele vão. Aonde eu colocava as almofadas para que ela não conseguisse. Às vezes virava para um lado, falei, pronto, né? Vai enfiar a mão lá no buraco e vai machucar, alguma coisa assim. Pode ser por isso que as mães pensam em colocar as almofadas. Hoje em dia, aí tem como você colocar mesmo que mais por fora mesmo, assim, né? Só pra questão de grade mesmo. E não ficar colocando travesseiro do lado de dentro, muito próximo, muito junto dele. E assim, nossa, a gente tem que tomar muito cuidado com questão de acidente, de queda. Porque, assim, os trocadores costumam ser altos. E aí, mas meu bebê nem rola ainda. Mas, assim, você pegou uma fralda, voltou, cai. E cai mesmo. E cai da cama. Então, a gente tem que ter total atenção. Não pode tirar a mão, não pode tirar o olho. Esses dias Acontece. mesmo eu estive no plantão e tinha chegado um bebezinho que tinha caído do trocador. É muito frequente. Quase todo plantão tem um TCE por queda. Queda, principalmente de trocador ou queda da cama. Você, tava na cama, quando eu vi, caiu. Então, assim, o bebezinho sozinho... São segundos, sabe? O bebezinho sozinho na cama, não. Ele vai dar um jeito de cair. E aí, trazendo, né, para o nosso mundo que estamos vivendo hoje, né? No ar que está muito poluído, né? Estamos agora no período de chuva, um pouco que está amenizando, né? Mas a seca e tudo mais. Em relação ao nariz do bebê, né? Pode jogar soro, pode fazer a limpeza. O que pode ser feito, né? Qual produto que pode ser usado? Isso é uma questão muito importante e que costuma ser um tabu. Muitas mães falam, meu pediatra fala para não lavar no soro na seringa. O meu pediatra fala para lavar. E elas ficam sem saber o que fazer. Então, assim, o que a gente busca fazer? Comprovação científica. Né? Então, a gente segue o Ministério da Saúde, a gente segue a Sociedade Brasileira de Pediatria, baseado em fatos científicos mesmo, estudos, pesquisas. O que a gente vê? Que é muito benéfico a limpeza nasal da criança com soro fisiológico adequada para cada idade. Então, por exemplo, o recém-nascido, a gente orienta mais o uso do soro, só soro fisiológico, tá? Ou o spray, que a gente tem até o 360, o jato, ou o de gotinha mesmo. Então, espirrar várias vezes ao dia, principalmente quando tiver obstrução. E uma coisa que eu já falo para as mães na consulta de pré-natal, aquele aparelhinho de aspiração é muito útil na hora do desespero, tem uma catotinha, entupiu, o bebê cansou. Tem aqueles que você coloca no narizinho da criança e suga, e o catarro não vai para sua boca, tá? E tem aqueles que parece uma bombinha assim que puxa, ajuda muito. Então, soro fisiológico, ele ajuda a deixar aquela mucosa mais úmida, aí o ar entra menos frio, aí incomoda menos, tosse menos, irrita menos. E o nariz do bebê,
é pequenininho, chato, largo, qualquer catota que tem top. E ele não sabe respirar direito pela boca. O bebê fica cansado só porque o nariz está entupido. Então, é importante que a gente não tenha medo. Tem que colocar o sorinho, tem que aspirar. E depois ele já vai ficando maiorzinho com alguns meses. A gente já pega a seringuinha de lavar o nariz de criança, 5 ml, posiciona o bebê certinho pra frente, né? Com o tronquinho inclinado, contínuo, né? Depois a gente tem lá as orientações. Então, é muito válido a lavagem nasal. E aí, você tem que ser orientado, né? Da maneira mais segura dependendo da idade do bebê. E queria aproveitar para fazer um alerta aqui da intoxicação por nafazolina, que é o famoso neossoro, né? Os adultos usam, já com as suas contraindicações, né? Mas para a criança é extremamente tóxico a nafazolina, tá? Então, para a criança, pode levar a hipotensão, pode levar a bradicardia, o coração bater mais devagarzinho. Pode levar a sonolência excessiva, sudorese e até parada. Pode levar ao óbito. Então, intoxicação por neossoro é muito grave. E a gente orienta muito porque existe o neossoro em todas as casas. E quando a criança tá maiorzinha, ela vai lá ver o pai usando, ela pega e coloca. E já aconteceu da mãe confundir. O ano passado teve uma situação aqui em Franca, onde que acho que a criança tinha 2 anos e pegou ali do lado e não sei se tomou, se alguma coisa aconteceu, teve a parada. É gravíssimo, tá? E às vezes a própria mãe se confunde. Ali, tá de noite, pega o soro, já aconteceu. Foi pegar o soro para lavar o nariz e pegou o potinho do neossoro. Sim. Então, assim, o que vai no nariz de criança é soro fisiológico, mais nada. Depois, maiorzinho com indicação, outras medicações, se necessário. Neossoro nunca. Agora também aquele mito, né? O bebê tem aquele umbiguinho mais avantajado e tudo mais. Antigamente usava-se a moeda. Ai, você vê querer ainda esses casos? Acontece, chegou no plantão. Fui tirar a roupinha do bebê pra examinar, tá lá a moeda. Né? E aí a gente cai das pernas, né? Fala assim, mãe, o que é isso? Ah, é a avó, né? A senhora sabe como é que é. Então, assim, é óleo de mamona, é moeda, é muita coisa, né? E o cuidado com o coto umbilical, que é aquele pedacinho que fica ali no umbigo, demora um tempinho pra cair, é muito importante, porque aquilo pode levar uma infecção pro bebê, né? Então, assim, não precisa ficar com medo do bebê ficar com o umbigo feio, estufado. Tá tudo bem, deixa o menino viver, né? O umbigo dele respirar. Aquela coisa, vai ficar com esse umbigo horroroso, esse né? Melhor ele vivo com o umbigo horroroso que ele com uma infecção. Então, assim, ó. Não fica feio, tá, gente? O que a gente orienta hoje? É a limpeza com álcool 70 e o cotonete. Então, o cotonete no álcool 70, você vai varrendo em volta do umbigo, em círculo de baixo para cima. Isso faz quando? Em todas as trocas. Vai fazendo. E é só que tem para fazer, tá? Todos os dias é a troca. Ele vai secando devagarzinho e ali embaixo tem os vasinhos. Então, uma coisa também que pode acontecer é ter um sangramentozinho ou outro, principalmente quando ele tá perto de cair, né? E aí recebi um recém-nascido de 8 dias de vida no plantão, a mãe desesperada porque sangrou. Então, assim, pode acontecer. Mas aí você vai lá, estanca e ficou tudo bem. Né? Então, o que vai no umbigo é álcool 70 para higienizar. Só, não tem que passar faixa, moeda de jeito nenhum. E a gente tem que ficar de olho em sinais de infecção. Então, um sanguinho, tudo bem, estancou, tá. Não pode ter vermelhidão em volta, mau cheiro, saída de secreção, lugar muito quente, a criança ter febre. Então, isso são sinais de infecção. A gente chama de onfalite quando tem infecção do umbiguinho. É grave, tem que ficar internado tomando antibiótico. Então, menos é mais, né? Esse cuidado com álcool. Sempre temos alguém que são mais velhos que a gente, né? Nossas mães, avós, que ficam ali do lado. Mas você tá limpando com cotonete, você vai arrancar o umbigo na hora errada. Sim, e o umbigo vai cair ali por volta de 7 dias. Mas às vezes ele cai com 10, às vezes um pouquinho mais. Tá tudo bem. Que aí as mães, meu Deus, deu 7 dias e 2 minutos e não caiu o umbigo, tem alguma coisa errada. E agora? Não caiu o umbigo. Vai cair. Tá tudo bem. Calma. Calma, E não ter essa preocupação, né? De que o filho tá com alguma coisa errada, ou tá esse sangue mesmo, igual você disse, né? E é por isso que é importante você ter um profissional ali que você confia, que tá ali à disposição pra você. Porque você não é obrigado a saber tudo. E aí, na dúvida, tá normal esse umbigo aqui? Vai lá, aí o pediatra vai e fala, não, tá normal, fica tranquila. É assim ou não, temos que ficar de olho. Então, assim, sempre alguém ali pra te orientar. E assim, né? Quais são os alarmes, né? E os sinais de alarme pra gente
tá levando os nossos filhos para o plantão, né? Porque, assim, vamos dizer, o plantão, né, essa área do hospital é uma área onde tem mais, né, bactérias, mais vírus. Quais são os casos, assim, que pode levar porque tá com alguma dúvida ou é porque tá com alguma coisa mesmo mais frequente? O que você indicaria? Isso é muito importante. Do recém-nascido até o maiorzinho, né? Em todos os casos. Porque, como você disse, acaba que ali, na recepção, tem um montão de criança doente. Então, você vai acabar expondo o seu filho, né? Então, quando que você tem que levar no plantão que não tem jeito? Então, assim, a febre, ela assusta muito as mães. Sempre, em qualquer idade, a febre assusta. Mas a gente tem que lembrar que a febre é um sinal que a imunidade dele está funcionando. É um sinal que o corpo dele está combatendo algum agente. Às vezes é vírus, às vezes é bactéria, às vezes é fungo, enfim. É o primeiro sinal. Entra em contato com o bichinho, o corpo produz substâncias que faz aumentar a temperatura. E nem sempre, nesse mesmo dia, vai aparecer outros sintomas junto. E tá tudo bem. Então, aquela coisa, eu só posso ir no médico quando dá 3 dias de febre. A médica já me falou isso. Não é que é isso. Se o seu filho tá mantendo um bom estado geral, mas ele tá muito prostrado na febre. Na hora da febre, ele fica moadinho, ele fica prostrado. Passou a febre, ele tem que estar bem, quebrando tudo igual ele faz. Se você vê que tá 1 dia de febre, depois da febre, ele tá num bom estado geral, tá comendo, xixi, cocô, de resto tá tudo bem, a gente orienta, se você puder observar 2, 3 dias, por quê? Daí ele tem tempo de ter mais sintomas, outros, porque daí a gente tem condição de fazer exame complementar mais direcionado para aquela queixa. Então, vamos buscar o plantão se essa febre persistiu 3 dias ou mais, oriento buscar o plantão. Porque a gente tem que investigar o que está acontecendo. Se é só um quadro viral, se tem alguma outra coisa. Mau estado geral da criança. Sempre. Você vê que a criança está prostrada, muito sonolenta, largada, esquisita, tem que ir. Mau estado geral é igual hospital, plantão. Cansaço para respirar. A gente fala muito isso. Sinal que a criança está com falta de ar, que ela está cansada para respirar. Respira muito rápido. O maiorzinho começa a falar assim, cortado. Fala para a mãe que está com falta de ar, que está com dor no peito. Os pequenininhos, você vê afundar a costelinha. Embaixo da costela, no meio das costelas. Afunda esse buraquinho que a gente tem no pescoço. Abre e fecha a asinha do nariz, ponta do dedo e boca roxa. É sinal de cansaço. Cansou para respirar, mau estado geral, tem que ir na hora, né? E depois disso, sinais de desidratação, olho fundo, boca seca, criança chora, não tem lágrimas, você vê que a saliva tá espessa, se você dá uma beliscadinha na barriguinha dela, essa prega não desfaz, ela fica ali, a criança tá vomitando, tendo diarreia, e você não tá conseguindo hidratar ela em casa, não tá bebendo nem água. Então, são todos sinais de alarme. Mau estado geral, cansou para respirar, febre persistente 3 dias ou mais, sinais de desidratação. São sinais que você precisa buscar o plantão. E é engraçado, né, que a gente vê vários tipos de mães, né? A mãe, por exemplo, a minha mãe é desesperada. Deu nem febre foi. Estado febril, já vai pro hospital. Essa menina, não sei o quê. Eu já prefiro esperar um tempinho, analisar como que tá. E tem a mãe também que vai prolongando. E pode ser que na hora que vê... Já tá com uma infecção muito grave, né? Sim, a gente gosta de orientar bastante, porque tem as duas mães. Minha mãe, deu febre, o que você fez? Trouxe? Não, trouxe, pra senhora ver. E tem aquela que, assim, o menino já tá 5 dias de febre, tá prostrado, tá moado, tá desidratado. Agora eu trouxe, né? Então, assim, é importante o seu pediatra te dar essas orientações, né, pra você saber. E a gente tem o pediatra que você acompanha de rotina também, né? Porque a gente vê isso muito, que quando o bebezinho nasce, é pequenininho, aí vai no pediatra certinho, todo mês tá lá, né? Aí depois que a criança cresce, só quando tá doente, vai no plantão. Tem 7 anos, já fala assim, você acompanha o pediatra? Não. Então, assim, a importância da puericultura, que é o segmento da criança, né? Da saúde da criança. Ver se tá crescendo, então, peso. É um caso. Tá tossindo um pouquinho, deu uma febre só, liga pro seu pediatra do consultório, marca uma consulta, pede uma reavaliação. Então, plantão, urgência. Você não pode deixar de ir nesses casos. Aí agora você vê que a criança tá no bom estado geral, mas você tá vendo que tá doente, que tá resfriadinho, dá para marcar uma consulta com seu pediatra e fazer o segmento. E essa importância que você disse, né, é realmente o segmento e o crescimento da criança, né? Vocês têm o controle, né? Esse período teve que usar tal remédio, esse período tal,
para ter uma análise, né, de uma alergia ou até de uma sinusite, que vai descobrindo se ela vai agravando ou não. E ali a gente consegue acompanhar crescimento e desenvolvimento da criança. Então, é com essas consultas de rotina que a gente fala, que a gente consegue ver se a criança está crescendo como deve, ela está ganhando peso como deve, ela está se desenvolvendo adequadamente. Naquele momento, você pega uma coisa, nossa, isso aqui não está certo. A gente faz os exames de rotina na idade correta, a gente investiga, a gente suplementa. Então, ali é um momento extremamente importante de prevenção, de diagnóstico precoce, né, de estímulo. Então, o segmento da criança é fundamental. Qualquer idade, não dá para esquecer do pediatra, não. E pelo que você vive aí, as mães estão ficando desleixadas em relação a isso? Leva só quando fica doente mesmo, não tem esse acompanhamento. Eu acho que a gente está tendo uma nova geração de mães que estão um pouco mais atentas a isso. Mas conforme os filhos vão ficando maiores, então assim, 10, 12 anos, acaba que isso se perde um pouco. Né? Mas, assim, esses maiores, pelo menos uma vez no ano, a gente precisa fazer essa rotina. E é importante que você tenha um médico para chamar de seu, porque ele vai conseguir te acompanhar. E a gente, quando avalia uma criança, a gente avalia em todo o seu aspecto biopsicossocial. Então, ela não é ali 2 rins, 2 pulmão, 1 coração. Não, né? Ela é uma criança, ela é um todo, ela é o ambiente que ela está inserida. Tem a parte emocional, tem as vivências que ela tem a família. Quando você cuida de uma criança, você adota uma família. Sim. Né? Então, assim, por exemplo, a criança não tá falando, não tá andando. Primeira coisa que a gente vai ver é o estímulo que ela tem em casa. Então, se você não conversa com seu filho, ele não vai aprender a falar. Sim. Né? Se ele faz assim, você já entrega quando ele aponta, ele não vai precisar falar. Né? Sentou ele ali e deu uma tela. Então, a criança ela aprende por imitação, por experimento, por estímulo. Né? Então, é muito importante que a gente consiga ter noção de toda essa dimensão familiar. E nesse mundo, né, vamos falar do mundo novamente que estamos vivendo, você vê em qualquer lugar que você vai, assim, shoppings, né, restaurantes, a criança ela não tem nem 2, 3 meses e tá com a tela do celular ali vendo o desenho, né? Sim. As telas hoje são um dos nossos maiores desafios, né, na pediatria. Por recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem 0 tela até 2 anos. Seria o ideal. Mas a gente sabe que às vezes você precisa ir no banheiro, às vezes acontece alguma coisa. E aí tá tudo bem ali, rapidinho, né? A gente sempre orienta. Sim. O ideal, até 2 anos, nada. E aí depois disso, tem os períodos pequenos que a gente vai expor. Por quê? Porque aquilo ali é um estímulo muito intenso para a criança. Então, hoje em dia, a gente tem até alguns desenhos de baixo estímulo que a gente orienta para as crianças maiores, que são cores mais amenas, músicas mais tranquilas. Porque aí você vai lá e já coloca assim, patinha azul. Tum, tum, tum. E aí a criança fica assim, né? Aquilo lá, ela fica ansiedade nela, ela né? fica ansiosa, aquilo lá. Então, causa ansiedade, ela fica hiperestimulada, eufórica, e é muita informação, e aquilo lá vai pipocando, e prende muito, e ela só quer aquilo. E aí ela tá presa naquilo. Aí ela não tá interagindo com o alimento. Ela não tá interagindo com as pessoas. Ela não tá desenvolvendo os outros sentidos dela naquele momento. Então, você perde muito. E a gente fala da importância dos 1.100 dias, que é da gestação até os 2 anos da criança. Que é um período ali, nossa, que a gente tem janela de imunidade, um período de maior desenvolvimento da criança, maior desenvolvimento neurológico. Então, gente, ali é tudo, maior tempo de momento de conexão neuronal. Então, ali você tá desenvolvendo o cérebro daquela criança. Sabe? Então, é um momento muito importante. Então, assim, o ideal, nada difere você investir no resto. É falar para as mamães ir tirando, né? As que já têm costume de fazer isso, ir tirando para o próprio bem do filho, né? Sim, pro bem do filho. Porque, assim, é algo que é viciante. Sim. E aí, conforme vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais difícil da gente conseguir fazer esse desmame das telas. E as telas podem ser algo perigoso se você deixou lá no YouTube. Aí você saiu e voltou. Aí já apareceu a propaganda do YouTube. E aí a criança, ela clica, ela aperta, ela muda, ela passa. E aí já vem um material ali impróprio. E aí aquela criança vê. E aquela criança começa a replicar. E aquela criança começa a ter uma série de problemas psicológicos por conta daquilo. Sim. Né? Então, a gente ainda tem grave, essa questão. Né? Muito grave. As mamães têm que ficar atentas a isso. Tem que ficar de olho. Doutora Laís, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu gostaria que você desse recadinho para as mamães aí, que vem do seu coração, como médica, como humana, como, né,
gostar de cuidar das crianças. O que você diz aí para as mamães? Sim. Olha, que hoje a gente falou, a gente deu muita informação, deu muita dica, passamos muito conhecimento, mas tem uma coisa que eu queria, assim, que ficasse para vocês, só era isso, é assim, aproveite. Aproveite esse momento, aproveite o seu filho, se entregue, ame, demande um pouco mais do seu tempo para o seu filho, porque, assim, tá tudo bem se ele ficar sem uma roupa de marca, tá tudo bem, mas o que ele mais precisa, você já tem, é você. Né? Então, a gente vê assim, as mães, elas trabalham demais, a gente quer dar sempre o melhor, e muitas das vezes a gente pensa no bem material, né? E acaba ficando um pouquinho para trás. Então, não se julgue, se culpe menos, se cobre menos, né? Se julgue menos, seja você. Valorize o tempo com o seu filho. O que ele mais precisa, tá ali com você. É o amor que você pode dar. E com toda certeza, o seu melhor é o melhor que você pode dar naquele dia. E tá tudo bem. Né? Então, vamos aproveitar o tempinho que a gente tem com eles. Passa muito rápido, né? É o que eles mais precisam. E daqui a pouco eles voam, né? Sim, eles voam e a gente cria para isso mesmo, né? Muito obrigada novamente, tá? Por ter me acolhido aqui, porque você que me acolheu. Muito obrigada por falar, né? Tirar as dúvidas e falar tudo isso para as nossas mamães que estão aqui com a gente. Que bom, obrigada, viu, pela oportunidade. Foi um prazer. Prazer foi meu. Gente, então ficamos por aqui hoje. A doutora Laís vai voltar mais vezes, se Deus quiser, para dar mais dicas aí. Coloquem nos seus comentários, dê o like, compartilhem. Vamos fazer com que os nossos vídeos, que é realmente vida real, passem para mais mulheres e aí que nos ajudem cada vez mais. Um beijo e até mais.